Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou Andresa Morim, professora de matemática para o terceiro ano. E hoje eu trago para vocês um tema bastante bacana e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois nós temos que relembrar alguns assuntos para entrar no nosso tema de hoje. E o nosso tema é unidade de milhar. Você já pode estar falando assim, professora, mas nós já falamos sobre unidade. Sim, verdade. Nós falamos sobre a unidade simples, sobre a classe simples. Então, para a gente entrar na unidade de milhar, que é a quarta ordem que nós vamos aprender hoje, nós vamos relembrar a classe das unidades simples. Vamos lá? Unidade de milhar. Antes de falarmos sobre a unidade de milhar, vamos recordar o que já aprendemos sobre a classe de unidade simples. Vamos recordar o que nós já falamos lá na nossa aula de valor posicional. Nós usamos o quadro valor de lugar para entender bem o valor de cada algarismo em cada ordem. Vamos relembrar. A classe de unidade simples, ela é composta por 3 ordens. Lembra que eu falei com vocês que uma classe, ela é composta a cada 3 ordens, é uma classe. E nós estudamos sobre números até 3 algarismos. Por quê? Porque cada algarismo, ele ocupa uma ordem. Então, nós vamos falar sobre a classe simples, que ela é composta das 3 primeiras ordens. Vamos relembrar quais são essas ordens? Preste atenção neste quadro aqui na sua tela, ó. A primeira ordem, vamos aqui marcar. A primeira ordem é a ordem da unidade, que é aquele número que é composto por somente um algarismo, ou seja, ele vai do 0 até o 9. A segunda ordem já é a dezena, ou seja, são os números compostos por 2 algarismos, que eles vão do 10 até o 99. E a terceira ordem é a ordem da centena, que é o número composto por 3 algarismos. Então, vamos entender aqui, vamos relembrar. A unidade é quando eu conto de 1 em 1. E a unidade ela é tão importante, gente, porque quando a gente vai ler um número, geralmente a gente lê esse número com a quantidade de unidades. Vou dar um exemplo para vocês só entenderem bastante. Quando a gente fala sobre data, por exemplo, 326 a.C., vamos dizer assim, que é um número 3 algarismos. Quando a gente vai falar 326, nós falamos sobre a quantidade em unidade, porque a gente não fala, esse número é 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. A gente não fala assim, a gente lê o número 326, a quantidade total desse número em unidade, que é a menor ordem. Agora, a dezena, vocês recordam que a gente sempre falou com vocês, a gente conta 1, 2, 3, 4. Quando chega lá no 9, lembra da história da máquina que apita? Pip. Então, quando eu formo 10 unidades, eu já a transformo em uma dezena. Por quê, professora? Porque uma dezena tem a quantidade de 10 unidades. E assim também eu posso contar 10, 20, 30. Quando eu chego em 90, que eu vou contar mais uma dezena, lembra que a maquininha, pip, ela vai apitar. Por quê? 10 dezenas eu já tenho uma centena. Agora, preste atenção neste número aqui, ó, 999. Como a gente vai saber como ele é composto? Vamos aqui, ó, ele tem 9 unidades, 9 dezenas, que equivale a 90, e 9 centenas, que equivale a 900. Tá, professora? Mas e depois desse número? É aí que eu convido vocês a observar este enunciado aqui. A Manuela, ela tem 999
299 lápis. Só que ela tem uma amiga bacana, que é a Eliana. E a Eliana trouxe-lhe mais um lápis. Com quantos lápis a Manuela ficou? Vamos realizar essa adição? Vamos lá. Representar o 999 na classe simples. Vamos começar pela unidade, 9. Dezena, também 9. E centena, 9. Eu vou somar. Quantos lápis a Eliana trouxe para ela mais? 1. 1 é um número com um algarismo. Então, ele ocupa a primeira ordem, que é a ordem da unidade. E assim nós vamos realizar essa adição. 9 mais 1, quanto que dá? 10. Só que você lembra lá da adição com reserva? Eu posso colocar o número 10 aqui? Não. O número 10 ele é composto por uma dezena, que eu vou subir ela aqui, e 0 unidades. Agora eu vou somar de novo. Uma dezena mais 9 dezenas, quantas dezenas dão? 10 de novo. Então, eu coloco o 0 aqui e vou subir o 1 na centena. E vou somar de novo. Uma centena mais 9 centenas, 10. Só que eu posso colocar o 10 aqui? Não posso, por quê? Cada algarismo ocupa uma ordem. Então, aqui vai aparecer uma nova ordem. Nós temos, ó, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem e nós temos agora a quarta ordem que este número ocupou. Professora, que ordem é essa? É justamente a unidade de milhar. É quando contamos 1000, 2000, 3000, 4000. É um número composto por 4 algarismos. E esse número vai ser bem importante para vocês entenderem os nossos próximos assuntos na matemática. Então, hoje nós estamos formando mais a primeira ordem de uma classe nova. Nós tínhamos as 3 ordens das classes simples e hoje nós estamos estudando a unidade de milhar, que é a classe de milhar, que também vai ser composta por unidade, dezena e centena. Porém, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ela é composta por 3 ordens também. Só que hoje nós vamos focar na quarta ordem, que é a primeira da classe de milhar. Professora, que classe é essa? É justamente os números compostos por 4 algarismos. Os nossos números estão crescendo, não é verdade? Vocês lembram que eu falei com vocês que os nossos números são infinitos? Então, nós vamos estudar daqui para frente vários números maiores. Nós vamos ter que acrescentar mais um degrau do conhecimento da matemática. E a matemática tem que praticar, não é verdade? Então, vamos nós. Mas antes eu quero lembrar vocês que para representar o número 1000, que foi a nossa soma que fizemos, nós usamos 4 algarismos. Isso mesmo, nós usamos aqui, ó, 4 algarismos. Esse número tem 4 ordens. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4 ordens, que formam 2 classes. Quais classes são essas? Ele possui a classe simples e também uma ordem da classe de milhar. Formam 2 classes, classes das unidades simples, como eu mostrei, e a classe de milhar. Então, agora nós vamos entender melhor as classes. Vamos de novo, ó. As classes. A cada 3 ordens, temos uma classe. Preste atenção no quadro. A primeira classe, como nós já falamos, é a classe das unidades simples. Vamos recordar? Primeira ordem, unidade simples. Segunda ordem, dezena simples. Terceira ordem, centena simples. A segunda classe, porque nós já fechamos aqui na terceira classe, a classe simples,
nós já temos a nossa quarta ordem que estamos estudando hoje, ó, que é a unidade de milhar. E ela é a classe dos milhares. Só que ela é composta só pela unidade de milhar? Não, por quê? Aqui não está falando, a cada 3 ordens nós temos uma classe. Então, nós temos, ó, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Então, a classe dos milhares ela é composta pela quarta ordem, pela quinta ordem e pela sexta ordem. E para a gente representar esse número, nós usamos o ponto para separar essas classes, para ficar melhor o entendimento de onde se ler cada número. Olha esse número representado aqui, que ele é composto, ó, 9 unidades, 8 dezenas, 3 centenas e 2 unidades de milhar. Mas nós lemos esse número dessa forma? Não. Como nós vamos ler esse número? Uma unidade de milhar, eu tenho 1000 unidades. E 2? Eu tenho 2000. Então, nós vamos ler 2389. E veja que o ponto separa a primeira classe da segunda classe. Você está entendendo como é importante a gente entender bem a nossa aula de valor posicional? Para a gente saber que o 3 na terceira ordem, como eu vou lê-lo? 300. O 8 na segunda ordem, como eu vou ler? 80. E também o 2 na unidade de milhar, que é novidade para nós hoje, nós vamos aprender que a gente lê 2000. Agora nós vamos fazer uma atividade para a gente entender bem e colocar cada algarismo na sua ordem usando o nosso quadro valor de lugar. Aqui está separado em 2 colunas, ó. Tem a classe simples e tem a classe de milhares. A letra A está me dando o número 746, desculpa. Este número ele vai ocupar quantas ordens? Muito bem, ele vai ocupar 3, porque, ó, 1, 2, 3. E como eu vou representá-lo ali no quadro valor? Justamente desse jeito, ó, 6 unidades, 4 dezenas, 7 centenas. Então, ele está aqui exatamente, ó, 6 unidades, 4 dezenas, 7 centenas. Agora vem um número maior, composto por 4 ordens. Então, será que ele vai compor da mesma forma? Eu acho que não, né? Então, vamos ver como ele vai ficar. Desta forma aqui, ó. Eu começo pela unidade. Representei o 5 na unidade, o 9 na dezena, o 4 na centena. E aqui eu tenho uma unidade de milhar. Como eu vou ler esse número? 1495. Agora a letra C também é um número composto por 4 algarismos, ou seja, ele ocupa 4 ordens. Como ele vai ficar no quadro valor de lugar? Dessa forma, ó. Unidade 0, dezena 5, centena 0 e unidade de milhar 1. Professora, como eu vou ler esse número? 1050. Eu não vou falar nem a centena e nem a unidade aqui, porque está zerado, mas eu vou ler 1050. É dessa forma que nós lemos esse número. Agora a letra D. Que número é esse? 500. Esse número é composto por quantas ordens? 1, 2, 3. Ele ocupa 3 ordens. Então, vamos representá-lo? Ó, unidade tá aqui, dezena tá aqui e centena. E como eu leio este número? Muito bem, 500. Agora a letra E e o nosso último número de representar nesse quadro, ó. Vamos lá? Que número é esse? 862.
Vamos representá-lo no quadro valor de lugar. Vamos aqui conferir. 2 unidades, 6 dezenas, 8 centenas. Eu vou ler 862. Agora, a nossa próxima atividade, eu quero que você observe o número 1293, que é dessa forma que nós lemos esse número. E vamos responder. Qual o número de ordens? Vamos contar? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, são 4 ordens. Qual o número de algarismos? Bom, eu sei que cada algarismo ocupa uma ordem. Se eu tenho 4 ordens, eu tenho 4 algarismos. Quantas classes eu tenho esse número? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Fechei uma classe, a primeira classe. E eu tenho uma aqui. Então, é a segunda classe. Então, quantas classes eu tenho? 2 classes. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção, porque pergunta, qual o seu antecessor? O que quer dizer antecessor? É simplesmente o número que vem antes deste número. Então, nós vamos observar aqui o último número, 3. Quem vem antes do 3? 2. Muito bem. Então, nós vamos falar que o antecessor de 1293 é o 1292. E o seu sucessor, ou seja, um depois, nós vamos olhar o 3 também, que é a unidade. Quem vem depois do 3? O 4. Então, o sucessor deste número é o 1294. E por último, para encerrar, nós vamos decompor esse número, pois ele possui 3 unidades, 9 dezenas, que equivale a 90, 2 centenas, que equivale a 200, e uma unidade de milhar, que equivale a 1000 unidades. Bom, a nossa aula hoje sobre unidade de milhar vai ficando por aqui. Mas eu gostaria de lembrar vocês que nós vamos falar muito sobre esse assunto ainda, sobre os números com 4 algarismos. Então, se você entendeu ou ficou com alguma dúvida, não se esqueça de acessar a nossa plataforma. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que vai aparecer no canto da tela. E também não se esqueça do nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as nossas aulas que são transmitidas aqui e postadas lá. Lá você pode assistir quantas vezes forem necessárias. Eu vou ficando por aqui, já deixo o meu beijo no coração, fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima aula. Tchau!